Para quem, se tiver alguém aí que ainda não participou, para que vocês estejam também na mesma página, eu me chamo Renato, sou agente de implantação aqui do Evo, tá? Nós estamos promovendo esses encontros às quartas e sábados para ajudar aí no processo de implantação de vocês, introduzindo basicamente conteúdos que vocês vão ter durante o processo para agilizar mesmo, para que vocês consigam começar a operar o mais rápido possível e agilizar o prazo, né? Fazer com que vocês consigam concluir aí esse processo de implantação o mais rápido possível, tá? Nós geralmente tratamos esse tipo de demanda quando a gente sente uma necessidade por questão de volume, quando as agendas estão um pouquinho apertadas dos agentes, para que não fique muito espaçado a entrega de conhecimento para vocês. Hoje o nosso objetivo vai ser falar sobre tudo que envolve operação técnica no Evo. Então, nós vamos falar de grade, vamos falar um pouquinho de agenda e vamos falar de treinos, prescrição de treino dentro do Evo, tá? Se der tempo no final, falo de avaliação física também, mas o foco maior é nesses três pontos aí. Se a gente considerar que treinos também tem a variação do treino, do cross-training, do treino odd, a gente pode dizer que são quatro pontos, tá? Então, eu vou começar aqui com vocês falando da grade, tá? A grade é uma ferramenta que a maioria das pessoas usam, é quase uma unanimidade, tá? Com exceção de academias que só têm musculação de acesso livre, o restante dos clientes todos usam grade para conseguir disponibilizar suas agendas, né? Os horários de aula, tudo aquilo que vocês forem utilizar. Eu só estou colocando o chat aqui na minha tela, deixa eu só organizar. E aí, já adiantando para alinhar com vocês, se vocês precisarem fazer alguma pergunta, quiser esclarecer alguma coisa, algum ponto, podem mandar no chat aqui do Zoom, escrevam lá, que em momentos pontuais eu vou parar e vou ler, vou buscar saber se vocês têm dúvidas, para poder, né, não deixar nada passar. E também, já adiantando, eu faço dessa forma também para a gente não acabar interrompendo o conteúdo no meio e isso gerar mais dúvidas e a gente acabar entrando numa espiral, tá? Então, tem dúvidas sobre o que eu tô falando, vai mandando no chat. Eu vou terminar o que eu tô explicando, terminar aquele ponto e aí eu olho para o chat para ver o que vocês passarem, ok? Então, vamos lá. Tudo começa na questão da grade, no menu administrativo, na tela Atividades na grade. É aqui onde nós temos as atividades, é, as modalidades da sua agenda, né, que você vai usar dentro da grade do Evo. E aí nós temos personalização, configuração de comportamento, um passo antes de pensar nos horários, de criar os horários em si, tá? Então aqui eu tenho, estamos na minha base de testes, é como se fosse, deixa eu só, peraí, mutar um WhatsApp aqui, senão eu vou acabar enlouquecendo. Pronto. Então, aqui é onde nós vamos basicamente olhar para como o sistema vai se comportar quando o cliente for agendar é, períodos de agendamento e outras questões, tá? Todas as atividades precisam dessa atenção nos pontos que eu vou passar para que não aconteça de na hora de usar o seu cliente não conseguir ter problemas, tá? Alguma coisa barrar, tá? Então, a maioria de vocês, se não todos, devem estar no processo de implantação. Portanto, nós mandamos para vocês uma planilha, vocês preencheram uma planilha, nós colocamos no sistema, e aí vocês já vão ter uma lista de atividades como eu, com as modalidades de vocês. Se você não tiver, você clica aqui em nova atividade, você vai abrir um formulário em branco para conseguir preencher do zero, tá? Eu vou usar uma das minhas atividades criadas, é a mesma coisa, só que já vai estar com dados preenchidos para entender cada campo, tá? Então eu vou basicamente escolher uma, vou no final da linha, clicar no lápis para editar uma atividade que eu já tenho. Então, se você está criando, é a mesma coisa, tá? São os mesmos campos, você só vai escolhendo o que você quer. Aqui eu já tenho preenchido. A primeira informação é como são definidos os horários, previamente ou sob demanda. Quando você vir esse tipo de interrogação, pode parar o mouse em cima que vai ter um textinho, e esse textinho é para explicar. Então, previamente são os horários fixos, aqueles que ficam congelados na grade. Independente de ter ou não ter aluno agendado, aquele horário está lá.
Então, eu sempre dou o exemplo mais básico que eu acho que todo mundo consegue pegar, que é basicamente as aulas de ginástica de uma academia, as aulas de coletivas. Você tem lá, segunda, quarta e sexta, às 18, jump. Aqui, no caso, uma modalidade de cross-training. Então, vai ter vários horários durante o dia para o aluno reservar e eu saber em qual horário ele quer treinar. Então, essas são as previamente. Sob demanda é uma atividade que não tem horário específico, não é fixa, e o agendamento é feito de acordo com a procura. Ou seja, o cliente comprou o direito de agendar, ele vai buscar a recepção e pedir agendamento. Ele é usado em casos comuns de avaliação física, nutrição, massagem e outros serviços. Então, o sob demanda é na grade, porém só aparece quando o cliente pede para agendar. Nesse caso específico, esse sob demanda só pode ser agendado por um colaborador dentro do Evo, tá? Vocês vão ver ainda hoje a agenda, que é um outro mecanismo que permite que o cliente agende, porém a agenda tem uma versão que o cliente pode fazer por conta própria, é uma estrutura diferente. Então, pode ser que uma atividade que você usaria sob demanda dê para usar na agenda e vice-versa. Porém, aqui é exclusivamente via sistema por um colaborador seu. O cliente não consegue agendar nunca, no caso da sob demanda. Já na agenda ele consegue, tá? Aqui é a parte de personalização, onde você pode anexar uma imagem ou escolher uma cor, a opção de aula virtual, se essa modalidade você for fazer numa sala de reunião como nós estamos agora, online, ou se vai ser um vídeo gravado no YouTube, uma live que você vai fazer no seu Instagram, você quer pôr o link para todo mundo acessar, enfim, você vai pôr o link aqui. Se você pôr um link aqui, qualquer horário que você criar vai ter o mesmo link, tá? Então pondere isso, tá? Se você, não, eu quero criar um link para cada horário para ninguém guardar o link e ficar acessando depois, deixa em branco. Lá nos horários você coloca. Aí em dias, quantos dias, aqui seria quantos dias antes da aula acontecer, o cliente já vai conseguir acessar o link pela grade. Ou em horas, tá? Aqui eu coloquei 20 minutos antes da aula, então eu só coloquei aqui 0020 e dias eu deixei zerado, porque vai ser o prazo que eu quero é 20 minutos mesmo, tá? Se é aula física, não habilita aqui. A atividade é o nome da modalidade, é o que vai aparecer lá na grade. Eu vou até duplicar a guia aqui, ó. Vou abrir a grade na outra aba para gente, à medida que eu for falando, eu conseguir mostrar aqui para vocês, ó. Então, aqui é uma aula de cross-training. Eu vou pular semana que vem, porque essa semana já está toda finalizada. Então, vamos lá. Então, o nome da modalidade, né, o que aparece aqui no cardzinho e tal, é esse aqui, tá? O grupo de atividades é o que conecta a atividade ao plano ou ao serviço que vai permitir o agendamento. Então, é importante você só analisar de acordo com os seus planos como é que você vai estruturar. No caso aqui, o cross-training, no meu negócio, no que eu montei, ele só quem compra o plano de cross pode fazer o cross. E eu tenho outro plano que dá acesso a várias outras modalidades junto com o Cross. Então eu criei um grupo com o mesmo nome, porque na hora de montar no contrato eu consegui encaixar fácil. Coloco aqui, nesse plano só o Cross para ser individual. Nesse eu incluo o grupo do Cross para ficar junto. Então eu tenho flexibilidade quando é assim. Agora, por exemplo, se todas as suas aulas de ginástica são inclusas sempre juntas, nunca vendidas separadas, você pode ter um grupo só para ela. Eu tenho aqui, ó, ginástica. E aí você coloca o grupo em todas as aulas da sua sala de ginástica, por exemplo, que aí fica tudo junto, tá? Na parte de grupo de níveis, se você usar a mecânica de níveis do Evo, aqui você escolhe um grupo e aí os horários que você criar dessa modalidade vão ter esse grupo amarrado, né? Vinculado. Aí, hoje nós não vamos falar de grupo, mas só para vocês entenderem, o grupo de níveis funciona assim. Eu crio na tela administrativo níveis um grupo, que eu chamo, dou o nome que eu quiser para esse grupo, tá? E dentro do grupo eu vou colocar os níveis que eu quero trabalhar. Então, no caso do Cross, por exemplo, eu coloquei lá RX, Performance e Scaled, que são três níveis que são usados costumeiramente no Cross Training. Eu posso, o nome você dá o que você quiser. Então, eu posso pôr nomes personalizados, eu posso pôr cor de faixa, cor de touca,
iniciante, intermediário, avançado, enfim, um, dois, três, nível amador, intermediário, pro, vocês dão o nome que quiser. Aí, quando você conecta aqui, o sistema já entende que para o aluno entrar em qualquer horário dessa modalidade, ele tem que ter algum nível cadastrado no perfil dele. E na hora de criar horários, você pode, não é obrigatório, você pode colocar certos horários só para certos níveis. Então, por exemplo, eu tenho um horário só para o avançado. Então, iniciante intermediário, eu nunca vou conseguir se inserir lá. O aluno só vai conseguir se ele estiver no nível avançado, tá? Então, cada etapa disso que eu falei para vocês é opcional. O próprio uso do nível é opcional, tá? Então, em algum momento, se vocês forem usar, falem com o agente de vocês para que ele explique melhor aí e ajude vocês a montar, tá? O público seria para visualização digital. Então, aqui, por exemplo, ó, a gente tem os públicos informados, né? Se você cadastrar, os públicos vão aparecer também no autoatendimento. Eu vou abrir um link aqui também para ilustrar. Eu tenho aqui a grade online, ó. Essa grade online, ela pode estar no site ou direto nesse link que eu acabei de copiar na tela autoatendimento da grade online, tá? Que aí quando a pessoa abrir aqui, ó, eu tenho informações mais descritivas. Se eu colocar público, vai aparecer uma informação. No app do aluno também, eu vou ter o público, tá? Para ele visualizar. Então, os públicos seriam mais uma informação para enriquecer a visualização ali, tá? E aí, o seu não vai ter nada ainda, né? Você vai clicar no mais à direita para você escrever e adicionar. E aí, depois de fazer isso, você vem aqui e escolhe os públicos que essa modalidade tem. Então, homens, mulheres, adultos, e adolescentes, por exemplo. Então, esses todos já estão vinculados. Na hora de criar os horários, eu posso restringir por público, tá? Um horário só para adultos, um horário só para mulheres. Dá para fazer isso. Aí, o detalhe, né? Eu falei do grupo de atividades, a cadastro é igual o público, tá? Mas na direita, quero pôr um grupo novo, coloco o nome, adiciono, aí eu venho aqui e escolho o grupo que eu acabei de adicionar, tá? Aí vamos lá, capacidade. É a média de alunos que cabem por horário, tá? Então você pensa mais ou menos no seu espaço, quantos alunos cabem. Se algum de vocês pensar assim, minha sala sempre cabe muita gente, eu não preciso controlar. Coloca mesmo assim, joga um número ali alto, alguma coisa. Porque se você for usar reserva, o sistema precisa saber até onde ele pode deixar reservar. Então, nunca enche, beleza, coloca um número alto, o sistema vai deixar sempre encher. Se um dia acontecer, tá lá, tá? Mas essa informação é necessária. A duração padrão é mais ou menos a média de quanto tempo dura essa aula. Se você fala, não, eu não tenho padrão, meus horários vão mudando, tal, não tem problema. Coloca aqui o que mais acontece. Na hora de criar horários, a gente edita, tá? As tags são termos que você pode criar para conectar na modalidade. E isso você vai usar basicamente em relatórios, tá? Vai ser um tipo de filtro no relatório de atividades que você vai poder usar para fazer avaliações, puxar aulas em grupo, etc. Escreveu o termo, deu um enter, a tag está criada. Depois de criada, ela pode aparecer nessa lista para você clicar, tá? E escolher basicamente. E as tags podem ser parecidas com o público, podem ter públicos, mas também você pode pensar em termos que defina a distribuição das suas aulas de forma administrativa também, tá? Esse código seria um código para modalidade, tá? Basicamente para relatório também, e caso vocês venham usar alguma API que vá buscar a informação da aula para criar um BI, alguma coisa, o código também serve para isso. Aí nós temos metas por cargo. Essa parte ela é exclusiva de um relatório que fica no menu gerencial que chama performance de professores. Eu vou até mostrar aqui, ó, gerencial, performance de professores. Então esse relatório ele vai trazer basicamente baseado na operação da grade e nas metas criadas aqui. Deixa eu só, peraí. Ele vai trazer basicamente o aproveitamento
dos horários em níveis, tá? Deixa eu dar uma atualizada aqui para ver se desencanta. Tá? Enquanto tá aí, eu vou aqui, vamos explicando aqui. Então, aqui em configurar, eu posso basicamente definir, eu vou escolher um cargo, né? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, professor. Tem que clicar em aplicar, tá? Senão não entra. Aí eu vou definir em porcentagem a meta baixa, média e alta, tá? Então, vamos dizer que abaixo eu considero de 0 a 20%, tá? A média de 20 a 65% e a alta de 65 a 100, tá? Essa porcentagem vai ser baseada na ocupação, na quantidade de vagas que a aula tem versus a quantidade de alunos que participarem das aulas. Com isso configurado, o relatório vai ser alimentado. Hoje o relatório não está a fim de carregar, ele deve estar bugado. Então, basicamente, pô, eu tenho por cargo, né, essas médias aqui para você fazer esse estudo do desempenho do professor por lá, tá? E os cargos são lá, você vai cadastrar lá em administrativo colaboradores. Dentro do perfil dos colaboradores tem o campo cargo, você pode criar e vincular lá esses cargos. E aí você vai usar eles basicamente para você separar as realidades de professores. Então, você pode ter um professor iniciante com menos experiência, professor com mais experiência. Aí você pode ter uma, uma margem de meta do mais experiente mais rígida do que a do menos experiente. Então, você, com cargos, você faz esse tipo de segmentação para você poder fazer análise melhor, tá? Seguindo aqui, nós temos a parte da configuração da agenda online. E aí já fala mais disso aqui, ó, desses dados que nós estamos olhando aqui. Essa parte, eu tenho primeiro a parte da categoria. Então, se vocês olharem aqui, ó, temos a categoria que está em branco no momento. As categorias você pode clicar no mais à direita para criar as suas, tá? E aí eu tenho algumas que eu criei bem genéricas aqui, ó. Tenho artes marciais, dança, esportes de areia, fortalecimento em grupo, natação. Você pode criar as suas, tá? Pensando nas suas metodologias, no que você tem aí nas suas modalidades também, tá? Aí nós temos grau de dificuldade. Esse grau de dificuldade ele vai mostrar. Aqui eu não sei se vai mostrar, mas na grade do aluno ele mostra. Eu acho que ele não está mostrando porque não está configurado, tá? Então eu coloco aqui basicamente de 1 a 5 qual é o nível de dificuldade, tá? Então eu vou por exemplo, 4. Em descrição seria um textinho explicativo sobre a modalidade. Eu vou até fazer um aqui para a gente ver como fica. Eu vou pedir para o chat GPT, tá? É, Passar um texto explicando o que é o cross-training. E aí, basicamente, você pode pegar essa informação e colocar aqui, ó, para enriquecer a visualização da grade online. Lembrando que essa grade online, ela pode servir até para venda. Então, ela pode ser usada, é como vocês viram, eu entrei sem logar, né? Eu só abri o link. Então, isso aqui quem acessa é qualquer aluno, qualquer lead, qualquer pessoa que teve acesso ao link, seja pelo site, divulgação. Isso serve como uma forma de divulgação da modalidade. A pessoa pode, aqui mesmo, quando abrir o período de reserva, pode comprar a modalidade ou agendar a experimental dela, que eu vou explicar como é que funciona, tá? Então, você tem essas opções. Então, esse quadrante é basicamente para aquela visualização online. Eu vou até salvar aqui para a gente. Eu vou entrar de novo, né? Mas para a gente ver aqui, ó. Eu vou atualizar essa página. E aí, vamos ver como é que ficou. Olha lá, ó. Então, intensidade preencheu. Categoria que eu preenchi está aqui, o nome do professor, local onde vai acontecer e o textinho de descrição que eu coloquei. Então eu enriqueci informação nessa modalidade, ele já ficou um pouco mais detalhado para quem vier aqui entender, o que que é cross-training? Eu já vi isso, mas eu nunca fiz, eu não sei o que é. E aí eu tenho um textinho que explica, tenho aqui um nível de intensidade da aula para a pessoa já saber, a categoria, né? Então já traz mais informação por aqui.
Aqui já vem configurações de comportamento, tá? Então, essa opção de quais clientes poderão participar, as opções são todos os clientes. Qualquer cadastro de cliente no meu sistema vai conseguir entrar na aula, tá? Então, até cliente nativo e tudo mais. O que vai restringir nesse caso, aí assim, são configurações do sistema que podem te ajudar, tá? Então, por exemplo, se eu não permitir que um cliente nativo consiga acessar o app, e aí é uma configuração do aplicativo, ele não vai conseguir se colocar na aula. Então, o cliente nativo não vai conseguir entrar, a menos que eu ou alguém do meu time coloque ele lá dentro. Oportunidade, não tem acesso ao app, então alguém vai ter que colocar ele lá dentro do meu negócio. Então, isso aqui é muito utilizado quando eu tenho uma aula aberta que qualquer cliente ativo pode fazer e não consome sessões do plano dele. Então, uma aula extra, um aulão, um agendamento, por exemplo, a musculação é livre, mas eu uso agendamento na grade para controle de ocupação. Então, você pode criar usando essa opção e aí você vai conseguir registrar sem problema, tá? Aí nós temos aqui, quando eu uso todos os clientes, por número ou por nome. Por nome, eu vou ter que inserir o nome de cada aluno ou cada aluno se inscrever. Por número, o professor finaliza a aula manualmente e aí vai ter um campinho de quantos alunos participaram. Ele só põe a quantidade e finaliza. Então, é uma forma mais expressa de grade. Então, digamos assim, você não quer que os seus alunos fiquem fazendo reserva, mas você quer que o seu professor coloque quantos alunos participaram, finalize para você ter o relatório de atividades do Evo Alimentado para fazer seu acompanhamento. Então, todos os clientes por número de clientes é a solução, tá? Já o de baixo é só quem comprou um contrato ou serviço que pode entrar. Então, o aluno vai fazer check-in ou vai ser inserido na aula. E só se o contrato que ele tem o grupo de atividades, que é esse cara aqui, ou o serviço, né, em questão, e aí sim ele vai conseguir entrar. E ele também vai olhar para as regras do contrato, né? Ele tem, beleza, mas já estourou o limite, então não vai entrar, tá? Tem esse detalhe também, ele vai respeitar o contrato nesse caso. Aí nós temos esse cara, permitir que o cliente reserve sim ou não. Basicamente, no sim, o aluno pelo app ou pelo site, área do aluno, vai conseguir entrar no horário, clicar em inscrever e se inscrever, tá? Ou, no caso de quem trabalha com horário fixo, onde o aluno escolhe os horários e na hora da compra eu coloco ele na grade, o agendamento da reposição pode ser por aqui. Então, ele está fixo, ele comprou, ele está fixo, mas no dia que ele não vai, ele pode cancelar o horário dele lá no app, vir aqui e se inserir. Então, ele pode agendar a própria reposição sozinho, se eu deixar o permitir que o cliente reserve sim, tá? Flegou o aplicativo, site, você vai definir o período da reserva. Então, eu tenho aqui, ó, inicia a reserva quanto tempo antes? Um dia, vou aumentar para 7, uma semana antes, tá? Encerra a reserva quanto tempo antes? 5 minutos antes, ou seja, 5 minutos antes da aula acontecer, já ninguém mais consegue se reservar. Então, 7 dias antes já começa, 5 minutos termina. No meu caso é bem flexível, tá? Se você tem mais rigidez, precisa de mais tempo, por causa, sei lá, já atendi estúdios que o professor via de casa se tinha aluno. Se não tivesse, ele não ia, porque não ia ter aula e aí ele não era pago. E aí, para isso, eles precisavam que fosse 3 horas antes, até 3 horas antes. Então, o professor, perdão, o professor entrou, tá em casa, ele leva 40 minutos para chegar no estúdio. Uma hora antes ele abriu a grade e não tem ninguém, não vai ter aula, porque ninguém mais consegue se inserir, então ele não precisa ir, tá? Então, se você tem essa realidade, você aumenta o prazo, dá para aumentar em dias também, tá? Aí que é o horário ou dias. Também existe a opção de tolerância, que seria o tempo depois da aula começar. Aqui está em 10 minutos. Porém, nesses dois, o sistema respeita o que acontece primeiro. Qual que acontece primeiro? Esse cara, que é antes da aula começar. Esse é depois da aula começar, né? Então, se eu colocasse zero aqui, por exemplo, aí sim, o aluno consegue se inserir até 10 minutos depois do horário da aula ter começado. Para ele se inserir, se você tem uma tolerância de atraso, ele se insere e já entra na aula até 15, por exemplo, tá? Eu coloquei 10 aqui pensando nisso. 15 minutos de tolerância, até 10 de reserva bate, tá? O Utiliza Check-in é uma opção de confirmação de reserva, tá? Se você for trabalhar com isso. Mas aí, basicamente, o check-in, ele é para você fazer contato e você ir lá dentro da aula e confirmar que ele vem, tá? Não é o cliente que vai fazer isso, tá?
E a impressão de ticket seria a mesma lógica da reserva, só que no programa de impressão de treino, no totem do aluno. Então, se você usa essa opção, ele pode fazer agendamentos também no programa de impressão de treino. Se não usar, ele só consegue ir na área do aluno ou no aplicativo do aluno, tá? Antes de seguir, deixa eu ver aqui que a Vanessa fez uma pergunta. Dá para colocar essa opção de encerrar em apenas em um horário dessa grade? Não, é em todos os horários dessa atividade, tá? E aí, o que que pode ser feito, tá? Aproveitando a sua dúvida, existem manobras que dá para resolver, tá? Por exemplo, eu atendi um estúdio que ele tinha uma regra bem restrita. Era questão de, acho que 2 ou 3 horas antes da aula que abria a reserva. Só que elas tinham aula às 6 da manhã, e às 6 da manhã elas queriam que já abrisse desde das 9 horas do dia anterior. Então, o que que eu sugeri? Que eles criassem um clone dessa modalidade, com o mesmo nome, tudo igual, né? Só, assim, no momento da criação da grade, eu falei, coloca um ponto no final do nome para você saber qual é qual. Depois que criar o horário, tira o ponto, para na grade ficar tudo igual, né? Porque mudei o nome aqui, muda o nome na grade. E aí, com isso, esse clone, eles só usariam para criar o horário das 6 da manhã. Então, esse clone, eles colocaram o período de início de reserva mais largo, mais extenso, para que ele abrangesse das 6 às 9 da noite do dia anterior, tá? Então, essa mecânica para esse tipo de variável de horário, e até um tempo atrás também nós usávamos essa mecânica, e aí pode ser o caso também para limitação de horários para o El-Hub, não só o El-Hub, né? Agregadores, o El-Hub, Totopass, ClassPass. Pensa assim, eu só quero que apareça no app do El-Hub, do tal, dos agregadores, os horários entre 10 e 18. Fora desse horário, só quem é meu aluno. Então eu crio um clone da atividade. Aí, esse clone, o primeiro que eu falei, Vanessa, você vai manter o mesmo grupo de atividade porque é a mesma aula. Esse exemplo do El Hub, você cria um outro grupo parecido com ele, e aí você vai colocar nesse outro grupo parecido, essa nova modalidade, você vai criar os horários entre 10 e 18, o que você quer que apareça no El Hub. O outro, que é o normal, você vai fazer os horários antes e depois, que é só para aluno. No contrato, você põe os dois grupos. No contrato, para o seu aluno poder fazer em qualquer horário do dia. Na integração dos agregadores, só o grupo diferente, da faixa de horário das 10 às 18, tá? Então, desse jeito, para o seu aluno é tudo a mesma coisa. Ele vai ter o dia inteiro livre. Para a integração, só vai ver os horários das 10 às 18, tá? Dessa forma, você pode restringir faixa de horário para agregador, se for o caso. Se não for, não precisa fazer isso tudo. Usa a mesma modalidade que está tudo certo, tá? Seguindo aqui, nós temos a parte de falta pode gerar justificativa. Justificativa é o que gera reposição dentro do Evo, tá? Então, a falta que gerou justificativa é uma falta que permite que o aluno reponha. Ele vai ganhar uma sessão de reposição. Também depende do contrato, tá? A quantidade de reposições que ele pode gerar depende do contrato. Então, se estourou a reposição, a quantidade, quando ele fizer isso aqui, o sistema acusa que, mesmo estando no regra, não vai gerar porque o contrato não permite. Aí, beleza, coloquei aqui. A minha regra é: se ele cancelar a reserva até 1 hora antes da aula, ele ganha direito de reposição. Se for mais perto, que é em cima do horário, ele perde. E aí ele não vai poder fazer essa aula em outro horário. Então tá aqui, ó. Quanto tempo antes do início? 1 hora, tá? Se, não, eu deixo livre, pra mim tanto faz, eu uso sem reposição, tá? Então eu tenho isso. Eu vi que perguntaram se as limitações de reposição são definidas no contrato. Depende. Se a sua limitação é só tempo antes da modalidade, é aqui. Se for quantidade, é no contrato, como eu acabei de explicar, tá? Aí lá no contrato tem como colocar que ele só gera um certo número de reposições por mês, ou se o plano for, por exemplo, o plano de vigência longa, vai um anual, ele tem, durante o ano, ele pode gerar 20 reposições, e eu também posso combinar os dois. Durante o ano, 20 reposições, mas por mês, no máximo duas. Dá para fazer isso, tá? Se não, o padrão lá fica ilimitado. Ele vai gerando direto, tá? Aqui temos a limitação de agregadores. Então, eu posso limitar a quantidade de vagas por horário, tá?
Então aqui, nessa modalidade, eu tenho aqui que a minha capacidade são 100 alunos, né? Digamos que eu só quero no máximo 20 por horário. Então, usando essa opção, quando eu integrar, só 20 vagas serão disponibilizadas para agregador. Quando você tiver a integração de agregadores feita, aqui no permitir que o cliente reserve sim, vai ter uma caixinha para cada agregador também, porque você pode personalizar o período de reserva para cada agregador, tá? Então, só quando tiver integrado. No meu caso, não tá, por isso que não tem. E por fim, nós temos as configurações extras aqui, que são avançadas, tá? Essa primeira aqui, ela permite que o aluno ele saia da aula e ao invés de gerar reposição, ele ganhe o check-in de volta, como se ele nunca tivesse utilizado. Então, por exemplo, eu coloquei o período aqui de 1 hora antes, eu posso pôr, por exemplo, 5 horas antes. Aí eu falo para o meu aluno, se você cancelar sua reserva até 5 horas antes da aula, você não vai receber uma reposição, você vai receber o check-in de volta. Significa que não tem vencimento, não tem limitação, é como se você não tivesse agendado a aula. Passou de 5 horas, aí você entra na regra da reposição, tá? Que é isso aqui pode ser um reforço de estímulo para o cliente cuidar dos horários com mais carinho, tá? O permitir escolher o número da vaga, eu sempre dou exemplo das aulas de bike, tá? Selecionou isso aqui, o sistema automaticamente considera esse número o número de posições. E quando o aluno reservar, ele vai perguntar em qual número ele quer. Então, pensa nas bikes numeradas, ele escolhe a bike 18, ele põe o número 18, tá? Aí eu tenho aqui, exibir no aplicativo do cliente Fit, que é o aplicativo do aluno, exibir no autoatendimento barra site, que seria essa grade aqui, ou no autoatendimento, exibir na WOD TV, que é um recurso para disponibilizar o treino numa tela lá no Cross Training, tá? Isso aqui é voltado para Cross, e aí os horários vão aparecer lá, para os próximos horários para o aluno ver. E aí eu tenho finalizar a atividade automaticamente após o horário. Então, no final do dia, das 23h59 para meia-noite, as aulas que não foram finalizadas manualmente são finalizadas automático, tá? E desabilitar a fila de espera. Se você tem ali uma fila de espera definida, a fila funciona assim: ela tá cheia. O aluno vai entrar lá, vai clicar para ser notificado se abrir vaga. E aí ele entra na fila. Ah, na lista, na verdade. Aí O... Alguém saiu, abriu uma vaga. Todo mundo que está na lista é notificado. O primeiro que entrar e fizer a reserva, pega a vaga para si, tá? E aí temos aqui o desabilitar a lista de espera na atividade. Ele clicou nisso, essa mecânica não vai funcionar. Tá cheia, não tem o que fazer, o cliente vai ter que procurar um outro horário, tá? Essa é a ideia no âmbito geral. Ajustados esses detalhes, clicou em salvar, personalização feita. Nós já vimos, né, que eu até personalizei aqui um pouquinho a grade enquanto a gente conversava. Você basicamente revisa tudo isso, tá? Minha dica para vocês, tá? Se vocês que estão em implantação e passaram por essa etapa, se vocês não viram isso, revisem para deixar tudo na regra. E aí agora nós vamos falar da criação dos horários. Então lá no canto direito superior, em mais opções, vou clicar no botão horários e aí eu vou ser levado para minha grade de forma administrativa. Se você está no começo, se você ainda não mexeu em nada disso, a sua grade não vai ter nada, tá? Vai estar diferente da minha. A minha tem alguns porque eu já criei há muito tempo, mas no de vocês não vai existir nenhum horário disponível. O que que nós vamos fazer? Eu vou exemplificar a criação de um horário aqui. Eu vou colocar é, qualquer horário aqui no período da manhã para ficar fácil de visualizar. Mas reparem que do lado esquerdo eu tenho as faixas de horário, tá? Cada faixa de horário é literalmente faixa de horário que tem aula. 9h45 porque tem aula 9h45. Mas ó, das 8h30 pula para as 9. Aqui, ó, das 10 pula para as 11. Então ele respeita a faixa de horários que existem, tá? Que você tem horários criados. Dias da semana aqui em cima, com o numeral é o número do mês, tá? Aqui em cima, a navegação por semanas, né? Então, semana de 7 a 13, semana de 14 a 20. Posso restringir a visão por manhã, tarde e noite, para ficar mais resumido, ou todos para ver o dia inteiro, tá? E aí, vamos lá. Eu vou clicar aqui no adicionar, abrir a tabelinha de criação de horário. Primeiro passo, escolher atividade, tá? Eu vou, até para não ficar com muito repetitivo, eu vou criar um body pump aqui, 6h30.
tá? Então vamos lá, vou escolher a aula de body pump, vou escrever o horário das 6h30. E assim, eu tô olhando para a grade, escolhendo porque a minha academia não é real, né? É só uma base de testes. No caso de vocês, vocês provavelmente já têm os seus horários definidos, então vocês vão seguir os horários que vocês já têm, ok? É, Aí eu vou escolher os dias da semana que a aula acontece, tá? Então, o body pump acontece todo dia. O mínimo para preencher, para criar horário já está feito. Ó, atividade, hora, duração, capacidade e data inicial. A duração e a capacidade ele puxa lá daquela configuração anterior que nós vimos, mas eu posso editar, tá? Se nesse horário é diferente, por exemplo, se no horário cabe 22 alunos, nesse horário a aula é de 45 minutos, é só alterar aqui que o sistema já entende e deixa redondinho, tá? O restante é complemento, que é recomendado porque ajuda. Por exemplo, professor. Dependendo do caso, o aluno precisa saber quem é o professor, ou ele quer saber quem é o professor, ou para vocês é importante ter o professor para ter o relatório de ocupação, o relatório de metas, de desempenho para o professor, e outras coisas que podem ser necessários usar isso para ter dados, tá? Então vamos dar o exemplo, tá? Tenho de segunda a sexta, só que segunda, quarta e sexta é um professor, terça e quinta é outro. Então eu vou tirar terça e quinta, vou pôr o professor de segunda, quarta e sexta, tá? E aí eu sigo com a configuração. Aqui em áreas seria o nome da sala. Eu já tenho criado aqui, ó. Vou usar a sala de ginástica A. Mas se você ainda não tem criado, você pode clicar nesse mais para criar. Porém, no momento a gente está com um bug visual. Se eu uso aqui, ó, depois que eu saio, some os campos aqui da direita. Aí eu tenho que atualizar a tela, só que aí eu vou ter que recomeçar do zero. Então a minha dica, tá? Vai criar as áreas, vem em administrativo áreas, cria suas áreas aqui primeiro, tá? Então clica em nova área, nome da área e salvar. É muito simples, não tem segredo. Aí você vai em atividades na grade criar os horários, tá? Então, atividades na grade, mais opções, horários, e aí começa a criar. Porque aí você não vai ter esse problema de ter que ficar atualizando tela, recomeçando o trabalho e etc, tá? Então vamos lá, vou voltar para como eu estava, escolhi o professor Clarice, beleza. Área, vou escolher a minha sala de ginástica A, show. E aí, público, se tiver criado lá na atividade, vai estar aqui para você escolher. Lembra que eu mostrei o público na parte anterior? Se eu escolher aqui, então ele vai colocar o público dessa aula, tá? Se eu não tiver escolhido, vai ficar como todos. Aí vai aparecer todas as opções. A meta seria uma meta baseada na capacidade. Então, eu quero definir para o professor que a meta dele são 12 alunos. Cabem 18, a meta é 12. Para que serve a meta? Primeiro, no relatório de atividades, você consegue ver quantos por cento da meta ele bateu para ver o desempenho, né? E aí você pode usar a meta, por exemplo, como um número de corte para modalidade se pagar, por exemplo, se você faz essa conta. Mas a meta também pode ser variável de pagamento para o professor. Tem um relatório no Evo que chama remuneração, que usa a meta como corte. Bateu meta, paga um valor. Não bateu, paga um valor menor. Você define o valor. A partir dessa data é quando as aulas aparecem na grade. Então, dia 13 é hoje, sábado. Vou pular aqui de novo para semana que vem, que aí vai aparecer. Então, a partir desse dia, as aulas aparecem. A data final, ela é uma informação, basicamente, para fazer a aula parar de aparecer. Então, depois da data final, ela não tá mais na tela, tá? Então, eu tenho essas duas variáveis, eu posso definir, mas não é obrigatório. Então, se eu não colocar, essa aula vai estar para sempre na minha grade. Essa é a ideia. Coloquei aqui as informações, cliquei em adicionar, horário criado. Ó, segunda, quarta e sexta, body pump com a Clarice, sala A. Aí eu vou por terça e quinta com a professora Carolina na sala B, por exemplo. E adicionei. Então, ó, eu coloquei as variáveis do horário em questão. Agora eu vou fazer outra aula no mesmo horário. Por exemplo, Fit Dance com a Carolina, 6h30, de segunda, quarta e sexta, na sala A. Que aí também eu tô invertendo, né? Na verdade é na sala B, porque a sala A tá ocupada com body pump. Então seria no mesmo horário, só que na outra sala, duas modalidades ao mesmo tempo, né?
Capacidade não carregou, vou colocar aqui 30, por exemplo. Que lá no FitDance deve ter 100 capacidade, aí ele não carregou. Vou tirar a meta, porque nesse caso eu não vou por meta, ou aumentar, sei lá, para 24, por exemplo. Adicionei. Aí, ó, já temos aqui, tá vendo? E aí a Clarice vai dar aula na terça e quinta, na sala A. Então vocês vão basicamente arrumando as variáveis, né? Ajustando as variantes e tal, e adicionando, adicionando até toda a sua grade de horários estar inserida no sistema, tá? Feito isso, grade criada, já pode operar. Então, isso aliado aos contratos, serviços e tal, você já vai conseguir usar sem problema, tá? Então, o uso da grade por vocês no Evo acontece aqui, ó, no menu grade. Então, aqui você basicamente vai navegar para o período desejado. E aí você consegue entrar nos horários para gerenciar, lançar presença e falta. Por exemplo, aqui, ó, é um horário fixo, tem um aluno, né? Então eu entro aqui, eu consigo ver os detalhes, o aluno e tudo mais. Eu consigo fazer ajustes, finalizar manualmente, adicionar um aluno novo, tá? Nesse caso não, porque a aula só cabe um aluno, então ele não deixa mais adicionar porque já está na lotação máxima. Mas, por exemplo, o dia a dia de vocês, tá? Chegou no horário da aula. Eu só preciso lançar falta para quem não veio, basicamente, tá? Então, Renato não apareceu, marca ausência, tá? Aí eu marquei a ausência, já apareceu o campo para procurar outro aluno se eu quiser, tá? E aí marquei a ausência, salvo, tá registrado, tá? E aí, a aula aconteceu, finalizar, beleza, feito, tá? Se a aula não acontecer, no finalizar tem essa opção, a aula não aconteceu e você informa o motivo. Quando você finaliza assim, o sistema vai registrar em relatórios, remuneração, que não houve, então ele não considera aula dada, tá? E para inserir um aluno, basicamente você vai entrar no horário, em pesquisar, você procura o nome do cliente, clica no nome dele. Aqui ele está informando que o meu aluno tem pendência financeira, tá? Tem mesmo. E aí é só confirmar, ele deixa agendar, ele só está me informando. A menos que ele não tenha direito. Se ele não tiver direito a essa aula, o sistema vai acusar. Eu não lembro se esse aqui tem, deixa eu ver. Ele tem também. Mas vamos nesse aqui, ó. Ó, Cleide não está no nível permitido, então esse foi restrito por nível. Se ele não tiver contrato ou se ele estourou as sessões, vai ter uma outra mensagem falando de sessões. Então o sistema ele te avisa e toda vez que ele não deixa fazer algo, ele dá algum erro, ele avisa na mensagem o motivo, tá? Então sempre leia uma mensagem que por ela você vai saber o que é. Então inseri os alunos, cliquei em salvar, estou matriculando esses dois, tá? Basicamente assim que vai funcionar a visualização por aqui. Aí vamos ver como é que é pelo aplicativo. Eu vou abrir primeiro o Evo App, que é o aplicativo do colaborador, e depois a gente olha pro Fit, que é o aplicativo do aluno, tá? Deixa eu só abrir aqui no computador e já mostro. E só para antecipar, eu uso um emulador de aplicativo, então aparece umas propagandas e tal. Não se importem, tá? E ele só aparece na tela porque eu estou basicamente fazendo essa emulação num programa, tá? Então, esse app por padrão vocês vão ver pelo celular. Então, esse aqui é o aplicativo do time, o que vocês vão usar, tá? Então, aqui, ó, eu tenho no menu grade os horários que estão disponíveis no momento, tá? Então, esse aqui seria esse sábado, eu vou filtrar aqui, ó, e aí eu vou passar para outra data para semana que vem, para a gente ver o horário de semana que vem. Vou aplicar esse filtro. Então, ó lá. Então, isso é quarta-feira da semana que vem, tá? Ó, cliquei no card e entrei no horário. Eu consigo, ó, por aqui, então, adicionar um aluno, tá? Mesma lógica que a gente viu lá, ó, jogo o nome, escolho o aluno em questão, clico em adicionar participante. Se ele pode fazer, ó, já entra aqui como agendamento recepção avulso, que é o que eu estou fazendo.
E aí, se eu quiser lançar a falta, ó, marcar a ausência ou excluir a reserva, tá? Se quiser finalizar a aula quando ela acontecer, eu clico aqui e finalizo, tá? E se você tiver permissão para isso, dá para pagar o horário específico por aqui também. E aí, só para a gente ver aqui, ó, essa é uma opção do horário que a gente fez pelo sistema, né? Me deparei com ele aqui, ó. Então, ó, o aluno Renato Garcia não participou, marquei a ausência dele, ele foi para a aba dos ausentes, tá? Digamos que a aula já aconteceu, eu só vou vir aqui e finalizar. E aí eu finalizo. Então a aula está fechada como realizada, finalizada, tá? Então é mais ou menos assim que a grade aparece pro colaborador, tá? Agora vamos abrir o aplicativo do cliente para a gente ver a visualização do cliente. Vai ficar acusando aqui parquê e tal, é normal, tá? É que eu não preenchi o parquê do cliente. Então, a visualização é muito parecida ao filtro fica aqui, ó. Então, eu vou também fazer um filtro específico. Peraí, deixa eu cancelar aqui. Na verdade, seria aqui, ó. Eu cliquei no 13 de setembro, vou jogar aqui para quarta-feira também. Então, aqui é o aluno entrando na agenda pelo app do aluno, tá? E aí ele vê dessa forma. Então, o cross-training, agendar. Aqui ele tem direito a agendar. Clicou, confirmou, tá agendado. Aí ele muda até de cor para eu saber que tá agendado, tá? Em qualquer modalidade que ele clica no card, ó, ele abre os detalhes, professor, os detalhes que a gente viu, ó. Então eu vou até abrir o cross que tá mais rico. Então a imagem aqui, a descrição, o link, porque tinha aquele link da aula virtual, o professor, os detalhes que eu preenchi e os outros alunos, tá? No caso, os dois estão com o anônimo ligado. Então aqui, ó, se ele clicar aqui para exibir, ele vai passar a ser visível na grade. Outros alunos vão ver o nome dele também, tá? Se ele não quer que os outros alunos vejam, ele desabilita. Isso é só entre alunos, tá? Pelo sistema, pelo app do colaborador, consegue vê-lo, não fica anônimo para você, tá? E aí, basicamente, é isso que o seu aluno vê. Eu tenho aqui, ó, notificar, não está no período ainda de reserva. Se eu coloco aqui, quando abrir o período de reservas, o aplicativo me avisa, eu vou lá e faço a minha reserva. Comprar, eu não tenho um contrato que permita fazer, eu não tenho sessões, então ele me leva para a tela de compra do aplicativo. Na minha não tem nenhuma página criada, então não tem nada para comprar, mas ele leva para lá, tá? E o que tem esse botãozinho aqui, ó, é porque o agendamento é presencial. Então tá lá, permite que o cliente reserve? Não. E aí fica assim, quando tá não. Ele não consegue agendar, tá? E é mais ou menos isso a parte da grade, tá? Tranquilo, gente? Posso ir para agenda? Se alguém tiver alguma dúvida, manda no chat aí para eu ler, tá? Então é o seguinte, é, a diferença da agenda, vou mostrar primeiro o uso, aí a gente fala das configurações, tá? A agenda, basicamente, pensa num consultório, numa agenda, por exemplo, do Google, né? A agenda do seu agente de implantação. É uma mecânica de cada evento específico vai ter o seu agendamento pontual. Essa é a ideia, tá? Então, aqui eu tenho a visualização dela, sempre um dia. Então, sábado, 13 de setembro. Tô vendo só amanhã, posso mudar para tarde, posso mudar para noite, tá? São as faixas de horário baseados na configuração que nós vamos ver. E aí, à medida que for, aqui eu tenho cada coluna é um local, uma área. Tem a área é fundamental para agenda, tem que ter profissional, dependendo da modalidade, né? Então tem gente que usa agenda para locação de quadra. Locação de quadra não tem profissional vinculado, então não vai precisar, mas o ambiente vai precisar em todos, tá? E aí, quando eu faço aqui, ó, o encontrar horário, eu estou agendando para um aluno específico. Então eu vou procurar o aluno. Se ele tiver direito a fazer alguma coisa, aqui ele já vai puxar para mim o que ele tem direito. No caso, ele tem um aluguel de quadra. Então ele já puxou para mim aqui que ele tem esse serviço. Se ele não tivesse nenhum,
que nenhum serviço que envolve uma atividade não teria nada aqui. Ele mandaria fazer uma compra, né? Aqui em escolha área, eu vou escolher um dos locais vinculados a essa modalidade. Então eu tenho aqui, ó, se for sem preferência, o sistema vai colocar um randômico ou eu escolho aqui um específico, tá? Para o colaborador a mesma coisa, sem preferência, aqui no caso não tem nenhum, então ele não vai colocar ninguém, mas se ele não escolher nenhum, o sistema randomiza, tá? Próximo, ele vai escolher um dia, tá? Vai, por exemplo, quero agendar para amanhã, domingo. Aí ele vai mostrar horários disponíveis. Não tem. Então eu vou puxar para segunda. Agora, os horários disponíveis na segunda, tá? Aqui seria a faixa de horário que ele exibe. No caso, ele puxou 10 para frente, porque eu acho que não tem antes das 10, tá? Peraí, que agora ele deu uma engasgada. Vamos lá de novo. Então, vou deixar assim, sem preferência mesmo. Dia 15, aí vamos lá. Sei lá, 13 horas. E agendar. Pronto, agendei, tá? O processo de agendamento manual pelo Evo não é difícil, tá? E aí, quando a gente for procurar aqui, ó, foi às 13, tá aqui, ó. Eu tenho o nome, o telefone, que aí é para você, por exemplo, fazer contato rápido para confirmar, né? E aí eu tenho o botão de reagendar, de desmarcar, de confirmar e de apagar o agendamento para fazer essas ocorrências aqui, tá? Em editar eu posso colocar observações aqui, tá? E eu tenho a aba relacionamento para fazer algum disparo direto para o cliente. Por exemplo, quero mandar um WhatsApp, eu venho por aqui. Abra uma mensagem, clique em enviar, vai abrir uma aba no Web WhatsApp ou se você tiver o Chat Pro, já dispara pelo Chat Pro, tá? Histórico de contatos com ele, tá? Histórico de status, na verdade, dessa atividade. E se você quiser ir para o perfil dele e ver alguma coisa, ver perfil te leva para lá, ok? Então, essa é a utilização. Para isso tudo funcionar, algumas coisas precisam ser ajustadas. A primeira é, em administrativo, horário de funcionamento. Precisa ser cadastrado para que a agenda disponibilize horários para ser utilizado, tá? Então você vai clicar em adicionar horário, vai escolher os dias da semana, vai informar o horário de início e de término de funcionamento, tá? O término é término mesmo, não é assim, a minha última aula começa às 20, então o seu horário de término é 21, se a sua aula durar 1 hora, tá? Colocou isso, vai, e aí você faz assim, ó. Segunda a sexta, 6 às 21. Sábado é diferente? Então, ó, só o sábado, 9 às 15. Domingo é diferente? Só o domingo das 10 às 14. Você vai colocando nessas realidades, tá? Os períodos é para você definir lá na agenda quando começa, qual horário começa o período da tarde, qual horário começa o da noite, para dividir manhã, tarde e noite na agenda. E aqui em feriados você vai cadastrar todos os feriados, tá? Para que o sistema entenda e não deixe agendar. Então você põe o nome do feriado, a data, habilitou repetir todo ano, sempre vai estar lá, você não vai precisar fazer de novo, tá? Se for um evento pontual, então um dia que você vai fechar por algum motivo, por exemplo, você pode pôr como feriado, mas não repete, tá? Pode pôr uma descrição, coloca, se for atendimento com horário restrito, então nesse feriado eu vou ter atendimento, mas com horário diferente, você define o horário aqui. Se não, deixa sem nada que ele fecha o dia inteiro. Salvou, feriado cadastrado, o sistema já entendeu, ok? É, Fora isso, você tem as áreas que precisam ser cadastradas, que nós já vimos, tá? Se você for utilizar equipamentos, você tem que vir aqui em equipamentos e cadastrar eles, tá? Eu criei como equipamento, por exemplo, bicicleta ergométrica, ou a bike indoor, né? Para aulas de bike. E aí você pode criar aqui, tá? E equipamentos podem ser usados na atividade na grade e na agenda também, tá? Se você fizer, por exemplo, uma área de layout personalizado, uma área de bike indoor, que aí eu posso vir aqui e configurar colunas e linhas, né? Então eu vou criar basicamente esse layout que o aluno vai ver e ele vai poder escolher a posição dele. Então eu combino área com um equipamento e aí quando eu criar o horário na grade, por exemplo, ele vai escolher, tá? É, Feito isso, nós vamos, configuramos os horários, configuramos as áreas, equipamentos. Eu vou lá em atividades na agenda e crio a atividade.
Então, quando eu clicar em nova atividade, ele vai seguir aqui um layout muito parecido com o que nós já vimos, só que com uns detalhes específicos da agenda, tá? Então, vamos usar o aluguel de quadra como exemplo. Vou clicar aqui no lápis. E aí, vamos lá. Primeiro vai pôr uma imagem. E aí você tem o nome da atividade, duração em minutos e o grupo de atividades, tá? Você vai poder criar aqui na direita. O grupo daqui é exclusivo daqui, então os da grade não aparecem aqui, tá? Então você vai precisar criar direto por aqui. Descrição, se você quiser colocar um textinho, tá? E aí vem obrigatório áreas. Você vai abrir aqui a lista e clicar em todas as áreas que esse aluno vai poder usar nessa modalidade, tá? Fez isso, beleza. Essa opção vai permitir que o cliente escolha a quadra na hora de agendar. Se eu tirar, é só randômico. O sistema vai gerenciar para mim, mas o cliente não vai escolher, tá? Colaboradores, opcional. Se for uma atividade que tem um profissional envolvido, você vai abrir aqui, escolher todos os nomes dos profissionais dessa modalidade, tá? E aí também tem a opção de permitir que o cliente escolha ou, sem isso, randômico. E aí, recurso opcional, você pode cadastrar o recurso aqui, ó. Você, basicamente, quando cadastrar um recurso, você vai definir o nome e a quantidade disponível desse recurso e colocar aqui embaixo. Se precisar editar, tá aqui embaixo para editar. Aqui, por exemplo, a raquete de vôlei são 15 raquetes. Que aí ele vai basicamente ocupar uma, vai reservar uma para si, para retirar e devolver na hora de fazer a atividade. Indisponibilidade seriam horários que essa aula não pode acontecer. Então, assim, é meu horário de funcionamento, mas para essa modalidade específica, ela não vai rolar. Esses horários aqui não são, por exemplo, eu tenho uma aula de beat que acontece aqui. Não é esse o caso, porque se você criar o horário da aula na grade, já vai restringir aqui. As duas se comunicam. Então, quando a área está ocupada ou o professor está ocupado, o horário em que existe a ocupação não vai ficar disponível para agendamento quando alguém for usar aqui, tá? Seria, por exemplo, um fechamento para manutenção. Ninguém usa a quadra, ela fecha para manutenção. Eu cadastro aqui a disponibilidade. Aqui, por exemplo, ó, é sábado das 15 para frente. Meu sábado eu vou até às 18, mas das 15 para frente eu não tenho mais aluguel de quadra. Eu coloquei aqui um sábado antes, né? Da meia-noite às 8h59, que é antes do horário para ninguém conseguir. Domingo inteiro. O domingo eu abro, mas domingo eu não deixo ninguém alugar quadra. Então eu fechei domingo inteiro aqui. Então você tem essas variáveis, da meia-noite às 8 para o período da manhã não permitir, enfim. Então pode ter isso aqui. Se isso coincide com o horário de funcionamento, não precisa, tá? Pensa assim, dentro do horário de funcionamento, horários que não vou deixar alugar, mesmo que não tenha aula, tá? Aí nós temos aqui o que nós já vimos na outra, quais clientes podem participar, foto justificada, permitir que o cliente reserve e exibir no autoatendimento e finalizar automaticamente. Isso aqui nós vimos já na grade, é a mesma coisa, tá? Então, beleza. Configurada a atividade, configuradas as coisas, ela já está funcional. Aí eu tenho que ter um serviço vendendo isso aqui, tem que ter produto vendendo para funcionar como vocês viram, tá? Por dentro do Evo, só isso basta. Agora, se você quer que o aluno compre por fora, ou que você quer que ele pode nem comprar online, mas você quer que ele entre na área do aluno e ele, dentro da área do aluno, faça a reserva, um pré-requisito é que exista uma página de vendas que venda o uso desse grupo de atividades. Você não precisa estar divulgando online, vendendo online, mas tem que ter para aparecer lá. Então, aqui, ó, configurações, páginas de vendas. E aí você vai criar uma página qualquer. Você pode criar e nunca divulgar, por exemplo, né? Então, deixa eu ver aqui. Tem um que vai ter. Se não tiver, eu coloco. Aqui, ó, aluguel de quadra. Esse é um serviço, tá? Então, eu criei a página teste Rafa, procurei aqui aluguel de quadra, adicionei, coloquei aqui nessa página. Aí, tá habilitado, mas eu poderia tirar, por exemplo, digamos que essa aqui é só para a página existir e eu conseguir usar online. Eu não vou divulgar esse link para ninguém e tal, beleza.
aí deixa tudo no esquema que você quer, clica em salvar, ele vai pedir um método de pagamento, né? Então seleciona um deles, salva, beleza, criei a página. Com a página criada, aí sim vai funcionar. Então aqui, ó, autoatendimento. Aqui onde estão os links. Então, por exemplo, você pode divulgar para o seu cliente. Esse aqui, ó, Totem Cliente é uma opção, tá? Ou Totem Cliente, ou, por exemplo, o site e ele usa a visualização de cliente lá dentro. Vou mostrar aqui, ó. Já sou o cliente, área do cliente, e aí ele põe aqui, faz o login, tá? É, eu acho que é isso aqui. É o mesmo do app, tá? Eu não lembro o que que eu coloquei. Vou fazer o seguinte. Eu vou resetar a senha, tá? Vou clicar aqui para receber um código. Isso é o processo de reset de senha, também é o processo de primeiro acesso, tá? Então, quando o seu cliente for fazer o primeiro acesso, eu acabei de receber aqui, ó, 6508, e aí eu vou colocar a senha, vou cadastrar a senha aqui e pronto. Logado. Aí eu tenho aqui, ó, agenda, e é para aparecer aqui, tá? A gente tá com bug visual no momento, a gente tem até um chamado aberto para isso. Eu não sei quanto tempo vai levar, mas isso vai ser corrigido e ele vai aparecer aqui, tá? É, Quando essa solução rolar, vai basicamente ter um cardzinho ali com o nome da atividade e ela vai aparecer. Deixa eu só ver uma coisa aqui, peraí. Só testar, ver se por eu ter desabilitado não foi, ou foi o que tirou. Vê. É isso mesmo, tá? Eu vou até testar aqui. Eu acho que só o autoatendimento já resolve. Vamos ver. Não, acho que é o site. É isso. Então a página de vendas tem que estar com o site flegado, tá? Estando com o site flegado, aparece. E aí, nesse caso aqui, como eu agendei e ele já consumiu, ó, tá comprar e comprar, tá vendo? Então, são as atividades disponíveis para fazer o agendamento, porém, eu não tenho ainda como usufruir, né? Se eu clicar em comprar, ele vai me levar para. Vai fazer toda a reserva, mas no final, antes de confirmar, ele vai me forçar a comprar, pagar, ok? Então, é meio que assim, ele agenda, no final ele paga e tá tudo certo. Vamos fazer aqui uma venda, porque como minha base de teste, se eu tentar por lá, não vai aprovar, né? Então eu vou tentar por aqui. Eu só não lembro qual é o cadastro que tá aqui. É esse, beleza, esse mesmo. Então eu vou vender o serviço, tá? De aluguel de quadra, para a gente ver como fica. Então eu vou adicionar aqui, vou vender, dinheiro, beleza. E aí quando a gente olha aqui, ó como fica, agendar. Então atividade contratada, ele já sabe que eu tenho direito. E o fluxo dele é esse aqui, então. Você pode divulgar o link, né, da área do aluno, o aluno loga, clica em agendar, área. Se ele deixar em sem preferência, o sistema vai colocar uma quadra qualquer para ele, ou ele vem aqui e escolhe a quadra que ele quer. Próximo, escolher um dia na agenda. Escolhi um dia, vou ter os horários disponíveis, escolho um, pronto. Agendamento feito. Ele vai só confirmar aqui para mim dia, horário, a unidade que é o local, né? Nome da área e a duração. Confirmar, agendamento feito com sucesso, tá? Então, esse é o fluxo de agendamento do cliente. No momento, é esse o processo, tá? Vai estar aqui, ó, em minha agenda, a ocorrência, tá? E ele pode cancelar por aqui também. Então, no momento, o agendamento na agenda pelo cliente é na área do aluno, tá? Essa área do aluno também dá para acessar pelo celular, pelo navegador lá do celular e tal. E ele faz direitinho por lá também. Essa foi a agenda, tá?
Agora nós vamos entrar na parte de treino, prescrição de treino. Então, só reforçando, se alguém tiver alguma dúvida do que eu falei antes de eu entrar nessa parte, já manda aí no chat que eu esclareço, tá? Deixa eu tentar já resolver essas pendências aqui para ele não ficar, é... para não ficar mais acusando. Contratos é mais fácil por aqui, ó. Vou marcar com esse aqui já foi assinado. Vou só zerar as pendências, porque senão toda vez que eu for tentar fazer as coisas ali, ele vai ficar, vai ficar acusando e aí vai me atrapalhar. E saldo devedor, a gente lança esse pagamento aqui rapidinho. Pronto, cliente sem pendências. Então vamos lá, vou falar de treinos, tá? Primeiro passo é aqui no menu treinos, olhar para a lista de exercícios, tá? Na base de vocês, a lista vai estar zerada. Como é que vocês vão fazer? São algumas possibilidades, tá? A primeira delas, aqui em importar exercícios, importar a lista de exercícios do Evo. Essa lista é uma lista de mais de 1.200 exercícios, eles estão com personalização, tem descrição, alguns têm vídeo, outros têm imagem, GIF. Então você pode importar e depois de importar fazer uma limpa. Então tirar aqueles exercícios excessivos que você não usa. Então você pode vir aqui, ó, por exemplo, eu posso expandir aqui itens por página para 100. E aí eu vou olhando aqui o nome do exercício, o que eu vou usar, o que eu não vou usar. Aí você vem aqui, ó, vai clicando naqueles que você não vai usar, tá? Selecionando, vai excluir, confirmar, só deixando aqueles que você usa, tá? É importante isso para você não ter uma lista muito grande e dificultar o dia a dia ali. Outro caminho, se você tem uma bateria de exercícios que você usa, ou sei lá, você exportou a bateria de exercícios do seu sistema anterior e quer colocar no Evo. Você vem em importar exercícios, clica em arquivo externo, e aí você vai aqui, ó, clicar em baixar a planilha para baixar o modelo de Excel, tá? Esse modelo, esse aqui, ó, ele tem uma estrutura básica que precisa ser respeitada para funcionar, tá? Clique em habilitar a edição aqui em cima e aí preenche. Nome do exercício. O código não é obrigatório, tá? Seria um código aleatório para pesquisa rápida. O grupo de exercícios, você vai pôr ali, por exemplo, grupo muscular ou grupo de que você usa para separar mesmo, né? O mais tradicional é grupo muscular, então peitoral, costas, dorsal, coisa assim. Mas tem gente que usa grupos diferentes, como empurrada puxada ou coisas em outras variedades. Link do vídeo, se você tem ali um vídeo vinculado ao exercício para personalização, coloca o link aqui. No Evo tem que ser YouTube ou Vimeo, tá? Se não for nenhum dos dois, ele não funciona. Incluir no Fit, a biblioteca, é um menu do aplicativo que ele pode colocar ali, e aí vai ficar conectado, basicamente, e ele permite que o aluno entre no menu específico, ache ali os vídeos e siga por lá, tá? E descrição, se você quiser pôr um textinho explicando como executa. Cada linha é um exercício diferente, tá? Colocou em tudo, salva, aí você volta no Evo, clica aqui, ó, selecionar arquivo, vai naquele arquivo, e aí manda importar, porque ele carrega tudo, tá? Porém, tem que respeitar essas regras aqui, ó. Primeira questão, campo exercício é obrigatório. O preencher coluna do e incluir exercício no fit tem que ser só um S maiúsculo, tá? Que é de sim. Se você quiser que inclua, se não, deixa em branco. E o campo link do vídeo deve ser a URL certinha do vídeo, tá? Não pode ser é, o código do vídeo, coisa assim. Tem que ser o link mesmo específico, tá?
Fez isso, importou, vai ter carregado aqui para você seguir daí, ok? Ambos os casos eu costumo dizer que é um início, tá? Você, tanto a lista de exercícios Evo quanto a sua planilha é o começo. Você ainda vai precisar dar uma atenção para os exercícios para personalizar um pouco mais. É, a terceira opção é a criação manual aqui em novo exercício, preenchendo o formulário, tá? E clicando em salvar para criar um novo. Eu vou usar um já existente como modelo, mas é a mesma coisa, tá? Vocês vão ver aqui, ó, clicando no lápis, que é o mesmo formulário. Então, nome do exercício aqui em cima, grupo de exercícios. Se você, alguns não vêm com o grupo vinculado para você poder escolher, tá? E aí, se você quer usar outro grupo que não está na lista, você clica no mais à direita, dá o nome do grupo, clica no mais para adicionar e vincula. Código, código numérico, alfanumérico, letras e números para pesquisar mais rápido, não é obrigatório, tá? Aí esse grupo muscular é para o aplicativo, tá? No novo aplicativo, na nova versão do aplicativo, tem um corpo humano, igual aqueles que vêm em máquina de musculação, que mostra qual grupo de exercício que a máquina trabalha, é a mesma coisa. Então você vai vir aqui e selecionar quais são os grupos musculares que ele trabalha para ficar destacado naquele bonequinho. E exercícios similares, você vai procurar exercícios da sua bateria de exercícios geral que são equivalentes. Para quê? Pá, o cliente chegou, foi treinar, a máquina está ocupada, está com uma fila enorme, ele não quer esperar e quer fazer. Ele vai ver outros exercícios similares que você escolheu, que você conectou aqui. Aí ele vai e faz outro similar para não deixar de treinar aquele exercício. Essa é a ideia, tá? Objetivo, repetições ou tempo. No caso, quando for tempo, esteira, elíptico, coisas nesse sentido, tá? E a carga, se você vai trabalhar essa carga em quilos ou libras, tá? Descrição, um textinho que explica. Essa aqui é a opção para incluir lá no aplicativo, na biblioteca do app que eu comentei. E aqui a personalização. Vídeo, link do vídeo aqui. O Vimeo exclusivamente, ele não carrega para visualização aqui, tá? Fica desse jeito. O YouTube carrega. Mas não se preocupa, tá tudo certo. Aqui em imagem e o GIF, você anexa uma foto ou um GIF animado. Colocou tudo bonitinho, clicou em salvar exercício criado ou personalizado. No caso aqui, que eu estou mexendo no que existe, eu estou editando ele para personalizar mais, tá? Feitos os ajustes aqui, você vê que você pode exportar em Excel também a lista de exercícios. Dá para organizar a coluna por mais informação, se a não é importado, enfim. Dá para filtrar também. E aí, você tem então a bateria de exercícios organizada. O próximo passo é treino padrão. Então, em treino padrão, você vai criar os esqueletos de treino, tá? Os corpos, os modelos. Eu sempre recomendo usar isso aqui no dia a dia para facilitar a vida do professor, tá? É, aqui, essa questão de revisão, no meu caso, tá? Acho que nenhum de vocês vai se deparar com isso. O treino sofreu melhoria, tá? Ele tá. A mecânica de prescrição de treino foi melhorada. E aí, da versão antiga para essa, foi atualizado. Então, ele pede que sejam revisados. Então, ele vem filtrado revisão sim, ou seja, precisa de revisão para dar essa atenção. Mas eu vou incluir um não aqui para ver tudo, tá? No caso de vocês, não vai ter nada e quando criar já vai estar assim, porque já vai ser criado no novo modelo, tá? Então. Para criar um treino padrão, eu vou clicar aqui em criar treino padrão e vai abrir essa caixinha. Essa primeira caixinha é o planejamento geral do treino padrão, tá? Então, por exemplo, eu vou chamar aqui de eh, treino de força iniciante. Imagina que passou do período de adaptação, ele está começando o treino mais forte, então é o treino de início de desenvolvimento de força. Frequência semanal 4 vezes por semana, um total de 3 semanas, por exemplo. Então, por que que eu estou fazendo algo mais pensado? Porque eu quero que vocês entendam que treino padrão não é só para treino de adaptação, não é só para treino inicial. Tem gente que usa só para isso. Pode usar também, tá? Ajuda muito. Mas qualquer treino que o professor criar, se ele criar como treino padrão ou depois de criar para o aluno mandar para ser padrão, ele vai ter facilidade no dia a dia. Carrega o padrão e edita. E aí ele personaliza para uma pessoa, entendeu? Facilita muito nisso aí.
A descrição não é obrigatório, tá? Mas seria um textinho explicativo. Então aqui eu posso colocar para o aluno ver, né? Primeiro treino para trabalho de desenvolvimento focado em força explosiva, por exemplo. Aí, categoria. Categoria é o seguinte: todas as categorias já criadas apareceriam aqui, tá? Acho que é por conta de um bug que a gente está tendo, elas não estão aparecendo. Mas o seu vai ter nada, e para criar uma, você escreve e dá um Enter. Então, eu vou pôr, por exemplo, aqui, ó, força, Enter. Criei uma categoria chamada força, tá? Dá para criar mais de uma, colocar mais de uma, não tem problema, tá? Feito isso, se eu só clicar em salvar, eu volto para a tela anterior, tá? Se eu clicar em salvar e prescrever, eu já vou salvar e entrar na tela de criação desses treinos. Então, beleza. Aqui em cima são os dias, tá? Então, eu posso colocar aqui, ó, onde está escrito nova série, A, por exemplo. Aí eu posso criar um outro dia chamado B. Então, aquele padrão de dias de série ABCDE, sabe? Você pode dar outros nomes, trabalhar de outras formas, mas a lógica de dias de treino, tá? Aí, no dia selecionado, eu venho aqui na direita adicionar os exercícios. Então, eu posso pesquisar aqui em cima, posso ir rolando, procurando, cadastrar um exercício novo direto por aqui, tá? Então, eu vou clicando nos exercícios aqui. Então, eu vou por aqui, por exemplo, vou escrever peitoral. Então, eu tenho flexão, supino articulado, supino reto, supino vertical, supino articulado. Aí vai. é, Joguei um tríceps aqui para ver o que tem. Exercício de tríceps com banda. Ah, vamos colocar um francês. Opa, tríceps cross. Banco. Vamos ver se tem um tríceps banco. Só para a gente ter alguns exercícios, tá? Para não ficar uma tela vazia, para a gente entender. Então, adicionei, fui adicionando, eles estão todos aqui no lado esquerdo. Agora eu vou começar a personalizar. Então, eu vou começar pelo abdominal reto. O abdominal reto, eu vou colocar como se fossem. Por exemplo, putz, abdômen eu quero no final. Então, eu clico, seguro e arrasto para baixo. E ele foi lá para baixo, tá? Aí vai. Supino reto, vão ser 3 séries de 15. Posso sugerir carga se quiser ou não, tá? Não sou obrigado. Mas vamos dizer que eu coloco aqui 30 quilos. Intervalo sugerido de 1 minuto. Aí eu posso pôr regulagem se a máquina tiver, tá? Aqui geralmente é linha por linha. E qualquer observação que eu quiser colocar. O objetivo, repetições ao tempo. Esse aqui é o padrão repetições, né? Eu mexi no objetivo, ele tirou aqui a série. Mas se fosse, por exemplo, elíptico, esteira, cardio, alongamento, que eu quero que ele faça por um tempo específico e não por repetições, eu mudo aqui, tá? Beleza, coloquei tudo isso aqui. Se a série repetição e tempo vai ser o mesmo padrão na maioria dos casos, então eu vou selecionar a linha e vou pedir para ele replicar. Confirmar e olha lá, ó, todo mundo recebeu as séries e o intervalo, tá? A carga zerou, então agora eu vou cuidar da carga. Eu vou pôr de novo aqui os 30 quilos, tá? E sigo fazendo. Aí, o que que acontece? Eu tenho, além dessa replicação, eu tenho algumas opções de personalização mais profundas do treino. Então, eu tenho drop set, progressivo e conjugado. Então, vamos no supino vertical, eu vou fazer um drop set. Então, eu cliquei no supino vertical, cliquei na opção drop set, e aí tá aqui, ó, eu posso adicionar linhas nesse drop. Então, são 3 séries, eu vou usar 3 linhas, né? Então, esse drop set vai ser 15, 12, 10, e aí as cargas vão ser, 45, 40 e 35, tá? Sugestão, tá? Vocês pensam melhor no que for fazer. Então, 15 tira a carga, 12 tira a carga, 10 tira a carga, intervalo de 1 minuto, tá? A lógica do drop set mesmo. No articulado, eu vou usar para mostrar para vocês o progressivo, para fazer progressão. Então, a número de linhas é o número de séries, tá?
Eu poderia fazer aqui. O número de séries você decide, pode ser o mesmo, pode ser diferente, tá? É, 12 e 10 também, por exemplo. Só que o intervalo de 1 minuto é 1 minuto em cada, né? Então, primeiro 15 repetições, 1 minuto, 12, 1 minuto, 12, 1 minuto. E a ideia aqui, no caso, progressão de carga, né? No caso que eu tô montando. Então, vai, eu coloco aqui 40 quilos, aí 12 eu vou pedir para ele aumentar para 45 e 10 eu vou pedir para ele fazer com 50. Um exemplo, tá? Então seria a ideia da progressão. Cada série vai ter o seu intervalo também de descanso, que você define aqui, tá? E aí dessa forma eu tenho uma progressão desenhada. O conjugado, eu vou juntar dois, né? Então eu posso vir aqui, ó, vou juntar esses dois caras, selecionei duas linhas, conjugado fica clicável, vou clicar em conjugado, agora os dois estão juntos, ó. Então, é 3 de 15 de tríceps francês e 3 de 15 de tríceps cross, e aí faço 1 minuto de intervalo, tá? Aqui ficou amarrado 1 minuto porque antes estava escrito, né? Então, deixa a linha do exercício em branco, aí combina depois com o intervalo. Então, é 15 tríceps francês, 15 tríceps cross e 1 minuto de descanso, uma série. Segunda série, 15, 15, descanso e para. Então, são as formas de conectar, de fazer as personalizações dos exercícios, tá? Feito isso, eu tô criando o treino padrão, não esqueçam, tá? Não tô pensando em nenhum aluno. Cliquei em salvar, treino padrão criado. Agora, o que eu posso fazer? Ele mudou para a aba B para eu seguir criando a B, né? Mas só para. Eu não vou criar, mas vocês entenderam a lógica, no caso vocês iriam criar. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou exportar direto daqui para o perfil de um cliente, ó. Então, exportar para um cliente. Aí eu jogo aqui o nome, vou achar aqui a Ana Santos, por exemplo, exportar. Pronto, a Ana já está com esse treino prescrito para ela, tá? A exportação de treino padrão direta por aqui é direta e reta. No planejamento que eu criei, nos exercícios que eu criei, já cai direto para ela, ok? Poderia fazer por aqui também, ó, na tela anterior, por essa setinha apontada para cima, já exporto direto para o cliente específico. Se eu quiser editar o treino padrão na prancheta, eu entro de novo na tela dos exercícios, ó. Esse é outro, tá? Esse aqui é um outro que eu já tinha na lista. Então aqui eu consigo fazer essa edição. Posso apagar na lixeira e no lápis editar a prescrição que nós vimos, ok? Então essa foi a mecânica de treino padrão. Agora vamos olhar para a prescrição de treino individual. Aqui, ó, prescrição de treinos. Aqui já é para um aluno específico, ok? Então, eu primeiro preciso achar o aluno para depois eu prescrever o treino. Padrão aqui na tela vem só cliente filtrado, tá? Mas se eu quiser, no meu caso, eu vou prescrever para um colaborador ou para um visitante. É só incluir aqui o filtro para achar ele, tá? Status do cliente, ativo. Eu quero ver inativos, eu incluo no filtro. A carteira vem padrão, todos os clientes e meus clientes. Na permissão de professor, o todos os clientes vão ser os meus e os clientes que ainda não estão na carteira de ninguém, que não tem treino prescrito por ninguém ainda, tá? Essa é a ideia. E aí eu vou basicamente, eu tenho o filtro aqui de treinos, é o status do treino, ó. Treino ativo, vencido, a vencer, em fila, sem treino. E eu posso também filtrar por restrição, que aí sim, só vai puxar quem já teve treino prescrito e dentro do treino foi apontada a prescrição, a restrição, tá? E além disso tudo, eu posso pesquisar por nome aqui em cima, por exemplo, eu vou procurar o meu aluno, que é do usuário lá do aplicativo. Então tá aqui, ele já tem um treino prescrito, tá? Tá aqui, ó, a visualização dele. Eu vou apagar esse para criar um novo, mas você pode ter a situação dele estar com o treino vencido, vai ter um botão aqui para reativar o treino ou criar um treino do zero, né? Então eu vou apagar isso só para não poluir, porque eu quero mostrar no app para vocês depois. Mas basicamente, ó, esse aqui é um treino vencido anterior, eu posso reativar ou criar do zero, tá? Aluno novo só vai ter o criar do zero. No aluno novo já vai estar assim, ó, aberto para você criar, tá? Vai ter esses campos em branco para você preencher. Então vamos colocar aqui, ó, treino adaptação. O nome aqui aí nesse caso eu vou criar o planejamento do Renato e importar só os exercícios do treino padrão.
Então, o planejamento daquela tela ele só funciona quando eu importo por lá ou pelo app do aluno, tá? Frequência semanal. Conversei com o Renato, ele falou que vai vir 5 vezes por semana, um total de 4 semanas. O sistema sozinho, ó, faz o cálculo do número de sessões, baseado no dia de hoje, planeja um vencimento padrão. Eu posso aumentar ou diminuir por aqui sem problema, mudar a data de início também. Isso é tranquilo. Descrição. Posso escrever algo para ele aqui. Então, treino inicial para adaptação de coordenação motora e início do desenvolvimento de força. Textinho básico para a gente ver como fica, tá? Em categorias. Aí eu venho aqui, não tá aparecendo as minhas por conta do bug, mas eu vou colocar um adaptação, Enter. Criei, então, uma categoria com esse nome. Restrições, mesma lógica, vai ter a listinha. Se não tiver, escreve, dá Enter. E aí, condromalácia no joelho esquerdo, hipertensão, enfim, questões médicas que precisam de atenção na hora de criar o treino, que você ficou sabendo, você pode pôr ali, tá? Se eu só salvar, fica aqui mesmo. Se eu salvar e criar treinos igual ao treino padrão, já vai para a tela de prescrição de treino, tá? Porque eu posso criar um do zero para ele ou importar um padrão. Eu tenho as duas opções. Vou clicar em salvar. Se eu criasse um do zero, né? Eu viria aqui em editar treino e aí, ó, nova série, cria aqui tudo bonitinho, do jeitinho que a gente já viu lá com o treino padrão, tá? Mas eu quero mostrar como é que eu posso fazer o uso do esqueleto que eu recomendei para vocês. Eu venho em treino padrão. Aí eu vou procurar aqui, ó. Eu tenho por professor, então para refinar, né, para não ficar uma lista grande, eu posso filtrar o usuário que criou os treinos e aqui embaixo eu acho os treinos, tá? Então eu vou usar esse aqui, por exemplo. Ele tem aqui uma pré-visualização, mas ela não está carregando bem, tá? Ela tá dando um bug visual, mas o treino carrega certinho. Eu vou importar. E aí, ó, se eu expandir aqui embaixo, eu já vejo que está com o treino criado, já está ativo, tudo funcional. Se o aluno for lá, ele já vai ver. Só que eu quero personalizar, então eu vou em editar. E aí temos aqui os dias, ó, do jeitinho que eu já havia criado antes desse treino, né? Então tá tudo bonitinho. Eu quero, por exemplo, adicionar um desenvolvimento aqui para ombro. E aí eu quero que ele receba. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver. Eu poderia replicar de novo, ou só vir aqui e fazer o ajuste manual. Aí eu quero que ele venha para cima. Vou trocar um exercício, vou lá, apago esse exercício, pesquiso aqui, adiciono, tal. Então, ajuste fino, né? Agora no outro dia, sei lá, vou arrumar, em vez desse drop set aqui, eu quero que ele seja progressivo, enfim. Ou eu apago e coloco de novo para ser o básico, padrão. Transformar a cadeira flexora também em progressivo drop set, conjugar com outro exercício, enfim. Aí você arruma só o que é diferente, só o que você quer que seja diferente, troca o exercício e tal, clique em salvar, tá feito, tá? Personalizei o exercício dele. Se eu precisar, pô, no meio do treino dele, eu preciso fazer mexendo de outra pessoa, tenho minimizar aqui, ó, que aí ele fica minimizado aqui em cima, aí eu posso navegar, achar o da outra pessoa, fazer o que precisar e voltar para cá depois, tá? Posso exportar por aqui, então exportar, por exemplo, criei o treino do Renato pro Renato, personalizado, eu gostei, quero salvar o esqueleto. Exportar treino padrão. Aí você dá um nome, exportar, pronto. Vai entrar na lista de treinos padrão, tá? E por fim, o treino padrão seria para puxar outro treino padrão. Então eu posso combinar dois, tá? Porque quando eu puxo aqui, ele adiciona, ele não substitui. Então aqui, por exemplo, ó, vou puxar esse Endurance aqui, que esse Endurance ele vai ser da versão antiga, eu não sei se vai carregar, que eu não revisei, mas vamos tentar. Tá aqui, ó, o Endurance. É essa aba A e essa aba B, ó. Tá vendo? Esse aqui são as abas do Endurance e essas do que estavam. Então eu poderia, por exemplo, fazer isso aqui, ó. C, O, C, I, Eita, peraí que eu apertei a tecla errada aqui, ele abriu a opção de desenvolvedor. Pronto. E aqui eu poderia colocar a letra D.
tá? Então, juntei dois treinos padrão em um, personalizei e tal, salvei e criei o treino do Renato. Beleza, tá feito. Aí eu posso exportar como outro esqueleto também. Posso pôr aqui informações gerais do treino de cada dia, né? Orientações, etc. E aí tá feito, clico aqui em fechar, treino prescrito, o cliente vai usufruir, bonitinho, progressão tá aqui, tá tudo certo, tá? Posso criar um treino novo duplicando esse, posso editar o planejamento, por exemplo, adicionar sessões, aumentando o número de semanas ou de vezes por semana, aumentar a data, a data final, né? Clicando aqui, jogando o final para frente, enfim, posso fazer essas personalizações aqui, tá? Vamos ver como é que o aluno vê esse treino? Eu tenho aqui, ó, menu treino aqui em favoritos ou aqui em cima, tá? É... o meu app ainda não viu que eu resolvi as pendências, né? Mas tá bom. Então eu tenho aqui treino A, B, C e D, que a gente acabou de ver, ó. Então aqui, nome do treino, em ver mais eu tenho os detalhes, a categoria. Aí eu vou no dia do treino, clico no play, entrei. Então tá aqui, ó, supino vertical. 15 repetições, 15 repetições, 15 repetições. Aí eu basicamente vou flegando os dias, os que eu fiz. Tá feito. Aqui embaixo eu passo para o próximo exercício. Supino com halter. Esse tem vídeo. Então, ó, vou dar play, vou ver aqui a explicação para eu conseguir entender a execução e etc. Aí eu volto, beleza. Fiz a primeira série, fiz a segunda série, fiz a terceira, ó. 15, 12, 10, 30, 28, tá vendo? Próximo exercício. Pulei frente. Então, vou lá, fiz as três, beleza. Remada com halter, tem vídeo. Vou fazendo. Beleza, finalizei. Aqui ele só tá me avisando que eu não concluí. Então, às vezes, se o cliente está concluindo antes, né? Ele já tá avisando aqui, ó, que eu não terminei. Se eu desejo encerrar mesmo assim, posso colocar um comentário que vai para o relatório de treinos, tá? Treino finalizado, ó, próximo B, que aí para o dia seguinte ele seguir no treino B, ok? No caso do colaborador, é, o treino novo ainda não dá para prescrever, tá? Mas ele tá, então isso está sendo resolvido, por ser um treino novo, um treino, uma mecânica de treino diferente, ele ainda não aparece para o colaborador, mas vai ter. Fica aqui, ó, no menu treinos. Eu basicamente vou achar aqui o aluno, né, em questão. E aí, como é que eu faço para criar um treino novo por aqui? Aqui ele está falando que se eu quiser reativar, é só entrar no treino e editar as informações, tá? Agora, se eu quero fazer um treino novo, eu vou importar um treino padrão. E aí, eu, depois de importar o treino padrão, eu personalizo aqui. Então, o treino novo, acho que isso é a adaptação iniciante do novo. Quando eu clico em importar, eu escolho uma data. Então, a partir de hoje, por exemplo, confirmo. Treino salvo. Só que quando eu entro aqui, ó, vamos ver se ele vai aparecer os detalhes. Isso aqui tudo é um tutorialzinho. Ó, eu não consigo ver os exercícios, porque ele é o novo modelo, e o novo modelo ainda não aparece para cá, tá? Então, só para vocês entenderem, o caminho é mais ou menos esse, mas ainda não dá para usar, ok? Mas em breve vai ser possível. Nosso time de desenvolvimento está buscando aí fazer isso aqui funcionar 100%, ok? Se tiver dúvidas, mandem no chat, hein? Vou seguindo aqui que eu não estou vendo dúvida, mas se tiver, pode mandar. Por fim, eu quero falar um pouquinho só do treino WOD, que ele é mais simples, mas é para vocês entenderem que é do cross-training, né? Então a ideia é cada dia específico ter um treino específico. Dá para criar mais de um treino no mesmo dia, mas são para grupos diferentes, não para clientes, tá? Então, aqui eu basicamente a lógica de calendário por semanas, tá? Eu posso criar um treino direto aqui por cima no criar odd ou indo no dia específico que eu quero treinar e clicando nele aqui no mais, por exemplo. Aí ele já puxou o dia que eu cliquei, né? 15/9, ou segunda-feira 15/9. Dou um nome, escolho o tipo de resultado. São resultados do cross-training, tá? Aí eu coloco um textinho sobre o treino, sobre o aquecimento, a parte de skills, o odd, que é a parte padrão, e eu posso salvar como modelo. Ou posso carregar um modelo, que é um dos benchmarks do Cross. Na minha base aqui não vai ter benchmarks, tá? A minha ela não tem essa base, mas de vocês vai ter.
E aí, benchmark são lista de treinos do próprio Cross, são modelos padrão do CrossFit que já vem ali dentro, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, treino de segunda, um nome qualquer, só para a gente ver como fica, tá? Treino forte para começar a semana com o pé direito. Geralmente os cross são um pouco mais bem-humorados na hora de falar sobre isso, né? Então o tipo do resultado do treino é tempo. O warm-up vou colocar aqui 15 abdominal, canoa, é, 20 cordas, 5 burpees. Aí, sei lá, 5 reps disso aqui. A skill, que seria um momento ali do treinamento de habilidade de um certo exercício. É, na época que eu trabalhei num cross, a gente só punha o nome do exercício e na execução a gente mostrava, fazia e tal, e guiava o aluno. Mas se você for colocar como prática de skill, série e repetição, só repetir a lógica que a gente viu ali da escrita, tá? Mas vamos colocar aqui, por exemplo, clean and jerk. Eu não lembro direito, eu acho que é assim que escreve clean and jerk. E aí o odd é o treino padrão. Então, como o resultado é tempo, eu vou colocar aqui que são 10 repetições e os exercícios vão ser 15 push-ups, 5 row climb. Eu tô tentando usar os exercícios que eu lembro da época que eu trabalhei com cross, tá? Talvez eu, eu peque em algum nome, me perdoem, tá? É que faz tempo que eu não mexo nisso, a memória não tá boa. É, 15 swing, 15 American swing, 15 jerk, por exemplo. Tô fazendo isso aqui pra gente ver como fica, tá? Então, dia, tempo, tudo certinho. Posso escolher salvar isso como modelo para usar no futuro. O modelo no Cross, mesma lógica do treino padrão na musculação. Eu posso importar e editar depois, tá? Feito isso, cliquei em salvar, criei o treino de segunda-feira, tá? E aí, vamos ver no app. Aqui, acho que no Fit não tem nada do WOD. Vai ser mais. Eu tenho aqui para prescrever, né? Então, seria uma prescrição pelo carregar modelo ou criar pelo celular. Mesma lógica, ó, igualzinho o layout. Escolha a data, o nome, o tipo de resultado, tal, papapá. Salvou, fica igual. Vai aparecer dessa forma no dia escolhido aqui, tá? E vai ficar igual para o cliente. Agora, no Fit, que é o aplicativo do aluno, aí ele vai ser assim, vai ter um menu. É que no meu caso, a minha base eu já mexi tanto e fiz tanta coisa que o menu odd ele não aparece de cara, tá? Mas no de vocês vai ter. Deixa eu fazer aqui, deslogar e logar, para ele assumir as correções e a troca que eu fiz. Então aqui, vamos lá. É, eu tenho aqui o ranking e o personal records, né? Que o aluno pode agendar, pode colocar por aqui. O menu do odd ele vai aparecer aqui embaixo. No meu não tá aparecendo por causa de um monte de alteração que eu já fiz, tá? Mas se eu não me engano, a gente vai ter ele aqui também, ó, o odd, tá? Então no menu do geral, o odd eu tenho aqui embaixo. E aí eu venho aqui, ó, e mudo pro dia 15 pra gente ver o treino. Nesse momento ele não tá puxando, eu acho que porque o meu sistema tá configurado para não permitir olhar para frente, tá? Então acho que em configurações avançadas dá para resolver isso. Deixa eu ver aqui.
Na verdade, acho que configurações do aplicativo. Deixa eu ver aqui no aplicativo. Hum, Aqui, ó, não exibir WODs futuros, vou tirar. Essa opção não está deixando a gente ver o WOD da segunda-feira, né? Então, vamos lá de novo, vamos ver se agora atualizando ele vai puxar. Pronto, veio. Então, é assim que o aluno vê o WOD. Então, com essa opção, só para a gente recapitular, né? Que eu corrigi, mas eu não expliquei direito. Com essa opção habilitada, o aluno só vê os WODs do dia atual para trás. Então, aqui eu tirei para que ele veja o futuro, então vai ser assim, ó. E aí eu tenho aqui o warm-up, skill, tal, tudo certinho. No meu caso, tá aparecendo já o registrar meus resultados, porque o meu cliente está inserido numa aula de cross, né? Então, na aula de cross do dia 15. Se não, se ele não tiver numa aula, e aí a aula em questão precisa, a atividade em questão precisa estar ativado aqui, ó, a opção se eu não me engano, é a opção Odd TV, que faz já essa conexão toda acontecer. Ele vai estar com a opção de reservar. Então, quando ele entrar aqui, vai ter a opção para reservar. Depois que ele reservar um horário que permita o uso do Odd, aí ele vai ter como registrar o resultado do dia, né? Então, esse seria o resultado do dia. Ó. Ele escolhe qual é o nível dele. Tu coloca aqui o tempo que ele fez, né? Então, sei lá, 00:35 minutos, por exemplo, que é a parte do odd que conta. E aqui em Personal Records, ele pode salvar o Personal Records dele de cada exercício, tá vendo? E esses aqui são os benchmarks do cross training, tá? Então são exercícios ou treinos específicos, tá? The Heroes, Girls são padrão. Aqui em Barbell são exercícios específicos, Gymnastics também, Endurance também. E aí eu posso salvar o meu personal, meu recorde personal aqui para ir acompanhando e visualizando, tá? Em histórico, outros treinos feitos no período, tá? E aí a gente viu questão do personal record. Aqui, vamos lá, vamos voltar no treino do odd. Eu consigo ver, adicionar resultados aqui, né? No botão para eu fazer por aqui para um aluno. Então, o aluno não conseguiu, tal, precisa que eu faça, eu venho aqui. No caso, eu preciso pôr a data, né? Dia 15. E aí eu coloco aqui a categoria dele e o tempo, porque esse treino eu configurei lá que o resultado era tempo. E aí eu adiciono por aqui, ok? E a WOD TV, aqui seria um link ou um código para incorporar, né? Ela é isso aqui, ó. Ela vai mostrar o treino do dia, tá? E é sempre do dia de hoje, não dá para pular para frente. Então aqui eu não vou conseguir mostrar o treino lá da frente. E o que que ele faz? Isso é para você colocar esse botãozinho aqui, ele põe em tela cheia e tira, né? Esse quadradinho. Para você colocar, por exemplo, numa TV que você deixa lá no cross. Porque todo cross-training tem uma TV ou uma lousa, um clip chart para você escrever o treino, deixar o treino escrito para orientar os alunos eles se consultarem durante o treino. E aí, se você põe uma tela, uma TV, você põe isso aqui lá, o treino vai estar aqui. Então, o OD vai estar desse lado. E aí, aqui na direita, as aulas que você permitiu exibir no OD TV, lá na grade, vai aparecendo aqui. São os próximos horários, para você visualizar os próximos horários, para o aluno saber, né? Para que ele possa fazer outras aulas baseado nisso, ok? E aqui, ó, segunda aba, ranking. Aí ele vai mostrar o ranking dos resultados. Vou por aqui no dia 15, que eu acho que já vai trazer o que eu coloquei, ó. Então, masculino no nível RX. Então, vai ranquear aqui por tempo. Aí eu posso ter masculino nos outros rankings, feminino em todos os rankings. Então, cada uma variável vai ser uma sequência aqui. Beleza, gente? Então, o que eu tinha para trazer para vocês hoje era isso, tá? Passamos por toda a parte técnica do Evo hoje, todas as ferramentas ali de treino, grade, agenda, e dessa forma, então, finalizando as lives sobre a parte técnica. Na semana que vem, quarta e sábado, vamos falar de operação financeira.
contas a pagar, contas a receber, cobranças, tá? E outras ferramentas aí de operação financeira que vocês podem precisar conhecer. Tudo bem? É, obrigado por terem vindo. Vocês vão receber aí na segunda, no máximo terça-feira, o link da gravação de hoje, que vai ser colocado no YouTube, onde a gente já colocou as outras, tá? Só ficar de olho no WhatsApp que a gente dispara lá a mensagenzinha para todo mundo, ok? Obrigado por terem vindo, gente. Até uma próxima. Bom fim de semana para todo mundo e a gente se vê, tá? Até mais.